ano. A gente vai dar início à aula de hoje, corrigindo a atividade que ficou na aula passada, que era sobre as histórias em quadrinhos. Eu vi muitas pessoas encontrando algumas barreiras, algumas dificuldades na hora da compreensão. Por isso que a gente vai iniciar tentando resolver aqui. Aqui nós temos uma tirinha do Cascão, que ele é um personagem da Turma da Mônica, do Maurício de Souza. Aqui a gente vê ele em uma situação não muito habitual, porque sabemos que ele tem esse medo de água, até porque o nome dele já dá a entender muita coisa. Cascão, ele é sujinho. Então a gente vê ele aqui se esbaldando dentro da água, brincando com golfinhos, surfando. Lá no finalzinho da tirinha diz assim: e desde quando você vem tendo esses horríveis pesadelos? A gente pensa que ele está num psicólogo, é isso que dá a entender a imagem. Ele responde: bom, tudo começou depois que eu assisti aquele filme de terror, A Pequena Sereia. E então aconteceu tudo isso aí. Aí as perguntas começam assim. Primeira pergunta: você conhece o personagem principal dessa história em quadrinhos? Quem é ele? Anteriormente, que esse é o Cascão, que é um personagem da Turma da Mônica, do cartunista Maurício de Souza. Eu até citei ele durante a explicação da aula, que ele é um dos mais conhecidos do Brasil. Segunda questão: o que acontece nos quadrinhos do 1 ao 7? Voltando aqui, a gente vê que do 1 ao 7 não tem nenhum balão de fala. Só mostra o Cascão brincando bastante dentro do mar, surfando, brincando com golfinhos. Ou seja, ele está bastante feliz aqui, ó, tá se esbaldando dentro da água. Coisa que normalmente não aconteceria, até porque a água representa um medo muito grande para ele. Terceira questão: considerando as características do personagem Cascão, os fatos acontecidos na sequência de balões de 1 ao 7 são possíveis? A gente sabe que não, né? Porque ele tem medo de água. É muito raro dentro da tirinha ver ele tomando banho, ver ele gostando de tomar banho. Então a gente já pensa, tem alguma coisa estranha. Aí no final da tirinha que a gente entende que aquilo é um pesadelo dele. Ele nunca queria acontecer para ele. Quarta questão: qual é o efeito utilizado pelo autor para caracterizar o pesadelo de Cascão? É o fato dele utilizar águas, que a gente sabe que a água representa o medo do Cascão. Então, quando ele utiliza as águas, então ele quer dizer que aquilo é um pesadelo para ele. E também utiliza a questão do sonho, de que aquilo só teria como acontecer no sonho dele. E no caso é um pesadelo, porque na vida real ele morre de medo. Quinta: o que é agradável a uns pode ser desagradável a outros. Quem não gostaria de viver o pesadelo de Cascão, né? Quem não gostaria, ainda mais nessa quarentena? Porque na HQ, A Pequena Sereia é considerada um filme de terror para Cascão. Porque a Pequena Sereia ela vive dentro das águas. Toda a narrativa da Pequena Sereia se passa dentro das águas. Então Cascão diz que depois que ele assistiu aquilo, ele que morre de medo da água, ele ficou tão preso naquilo, como é que uma pessoa pode viver dentro das águas? E ficou com aquilo na cabeça dele que ele acabou tendo um pesadelo. Então, por isso que A Pequena Sereia representa um filme de terror para o Cascão, pelo fato dela viver sempre dentro das águas, certo? Então, a gente fica por aqui com essa resolução da atividade. E só finalizando, uma das últimas atividades, aliás, a última atividade, era essa historinha aqui, onde eu pedia para vocês observarem as imagens. Temos aqui o Chico Bento, que também é personagem da Turma da Mônica. Então, a partir dessas séries, vocês iriam produzir uma história. Já percebe-se que a historinha passa-se dentro de uma sala de aula. Então, eu espero que vocês tenham abusado da criatividade durante a elaboração dessa história. Então, até a próxima aula.